Olá, sejam bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. Eu sou a sua apresentadora Eveline Freire e tenho como convidada especial hoje a Ana Virgínia Feitosa, uma psicóloga e também contadora que vai nos orientar a respeito de como ela atua sobre a psicologia econômica. Vamos juntos? Você vai gostar da temática. E hoje eu tenho o prazer de receber no nosso programa Comunicação em Rede a psicóloga econômica Ana Virgínia. E já iniciamos com uma boa acolhida, né, a nossa visitante de hoje, nossa convidada. É um prazer, Ana Virgínia, lhe receber aqui no programa Comunicação em Rede e também já agradecer a sua gentileza de vir participar conosco. Seja bem-vinda. Oi, Eveline, muito obrigada pelo convite, obrigada ao programa Comunicação em Rede pela oportunidade, principalmente nesse momento em que estamos vivenciando dias tão desafiadores. É um prazer enorme estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. E já quero começar as perguntas com uma pergunta um pouco fácil e um pouco difícil. Na verdade, nós queremos descobrir melhor quem é a Ana Virgínia Feitosa, pela definição da própria Ana Virgínia Feitosa. É interessante essa pergunta, né? Sempre cabe várias respostas de várias áreas, mas eu vou primeiro me ater à questão profissional, que também é o meu sobrenome, né? As questões em que eu já atuei. A minha primeira formação, Eveline, é em Ciências Contábeis. Eu sou contadora. Me formei pela Universidade Estadual do Ceará. Depois eu fiz especialização em Finanças Corporativas. Depois eu fiz um mestrado em Controladoria. Sou professora e fui professora docente assim, de pós e graduação durante mais ou menos uns 12 anos. Já venho aí de alguns setores da economia, já trabalhei em empresas de exportação, de confecções, empresa têxteis e depois, por último, na questão da gestão da saúde. Eu trabalhava numa empresa que era ligada ao ramo da saúde. Então, na área profissional, essa é a minha primeira formação, é onde eu caminhei aí por aproximadamente quase 20 anos. E o tempo voa, né? Entre estágios, entre trabalho, fui me aprimorando nessas questões. Sempre a minha atuação, mesmo como contadora, era muito ligada à gestão. Eu trabalhava na área da controladoria dessas empresas e na parte da docência sempre era na área da contabilidade e na da administração, que eu ministrava os cursos. Então, na área profissional, essa primeira parte é em relação a isso. Atualmente, eu sou psicóloga, também sou especialista em psicologia organizacional, que acaba que é uma interface muito próxima entre a psicologia e o que eu fazia antes. Então, é como se o meu caminhar continuasse, mas de uma forma um pouco diferente, com um olhar diferenciado da psicologia. É muito interessante essa sua trajetória, porque são duas formações que você pode pensar que não tem nenhuma junção entre uma e outra, e na verdade você vê sim essa possibilidade, porque a psicologia também é bastante abrangente, né? Mas onde foi que você descobriu essa conexão entre o que você fazia, sua experiência contábil e também no magistério, né, dando aulas, com a psicologia? Onde foi que você conseguiu perceber que havia sim uma conexão e poderia se desenvolver uma nova habilidade junto com as que você já tinha, sua experiência? Eveline, eu sempre percebi, ao trabalhar nas empresas, que às vezes as questões emocionais, elas estavam diretamente relacionadas com os resultados. Era assim, impressionante. Eu trabalhei em algumas empresas familiares e quando os familiares estavam brigando, era impressionante o quanto isso era transparecido nos demonstrativos contábeis. As vendas caíam, os custos aumentavam, o índice de rotatividade de funcionários era maior também. Então eu sempre percebi isso, sempre tive esse olhar. E também eu sempre achei interessante dar uma conotação um pouco mais aprofundada sobre aquela situação que estava sendo vivida. Por exemplo, às vezes eu estava trabalhando numa empresa e via o quanto aquele funcionário era dedicado, mas por uma questão pessoal
ele passava a não chegar no horário, passava a não ir trabalhar mais, o quanto aquilo de alguma forma abalava. Isso sempre me chamou muito a atenção. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga, que hoje ela é advogada, mas na época ela era socióloga. E aí ela me falou que tinha conhecido uma pessoa que trabalhava com um tipo de procedimento, de algumas sessões de encontro para ajudar na carreira da pessoa. E o nome dessas sessões eram sessões de coach, foi quando o coach estava começando aqui em Fortaleza. E essa minha amiga, naquela época, ela era uma estagiária, porque ela estava se formando no direito e era uma estagiária. No ano seguinte, ela já tinha passado por 2 empresas e estava no cargo de liderança. E me chamou muita atenção esse crescimento dela. E aí eu me interessei para saber o que era que de fato aquele tipo de estudo tinha que tinha ajudado tanto essa minha amiga. E comecei a estudar sobre as ferramentas do coaching, que são muito baseadas na psicologia positiva, tem muito do TCC, e fui vendo que muitas vezes as questões emocionais, elas são tão impulsionadoras quanto paralisadoras do sujeito. E fui me interessando cada vez mais. Fiz alguns cursos, fiz atendimento de pessoas, até que chegou um dia que eu notei que eu queria saber mais e mais sobre aquelas questões. E foi quando eu decidi fazer a psicologia. E à medida em que eu fui conhecendo, Eveline, em que eu fui verificando as teorias, eu fui lembrando da minha trajetória profissional, tanto enquanto docente, quanto enquanto funcionária ou prestadora de serviço, e em algumas situações eu comecei a perceber quais seriam as soluções que naquele momento não haviam sido apresentadas. Então, na verdade, eu comecei a ver o quanto o emocional, ele, na verdade, é tão ou mais importante do que o técnico da pessoa. Porque essa minha amiga, ela no direito era uma estagiária, e ela se fortaleceu tanto emocionalmente que hoje ela é diretora jurídica de uma grande empresa. Ela foi galgando ali aquele espaço. Foi uma das situações que me chamou muita atenção. E bem interessante você falar sobre essa aproximação da psicologia com a administração, porque ainda existe um certo tabu com respeito à atuação do psicólogo em achar que ele atua apenas na clínica, com aquele atendimento individualizado, ou então atendimento familiar, tratando também do emocional, mas de uma forma muito particular, individualizada. E como você está bem esclarecendo a todos nós, né, a mim, aos ouvintes, é que existe sim uma maneira muito mais ampla do psicólogo atuar, né? Como você já falou, inicialmente com organizacional, mas que também tem outras atuações. Dentro dessa tua perspectiva de atuação, da sua atuação de psicóloga, né? Como você percebe hoje essa atuação do psicólogo econômico aqui, na nossa região? Essa vertente da psicologia, a psicologia econômica, ela é algo novo aqui em Fortaleza. Está chegando ainda, mas assim, em São Paulo e também na Europa já é algo muito forte em relação a essa percepção do todo e a aproximação com a psicologia, né? Porque a vertente da economia, a base é toda psicológica. O curso de economia fala muito dessas questões, né? E o de psicologia deveria também falar sobre questões econômicas, mas quem sabe a gente chega lá. Sim, mas sim. Falando um pouco ainda sobre a questão da evolução do psicólogo, eu lembro que quando eu comecei a estagiar ou até mesmo trabalhar nas empresas, o setor de RH era minimamente um setor para fazer a festa do aniversariante do mês, ou para receber ali o colaborador inicialmente e conduzir as questões legais de assinaturas de carteira e etc. Era um setor, Eveline, muito visto como uma despesa, como algo que tinha porque tinha que ter, e não como algo que representa uma mudança e uma evolução para a empresa. Hoje eu percebo que as diversas organizações valorizam muito mais o profissional do RH, principalmente o psicólogo organizacional. No momento como a gente está vivendo, esse ainda de pandemia, fica cada vez mais claro o quanto esse acompanhamento emocional, esse acompanhamento próximo,
muitas vezes até um plantão psicológico dentro de uma empresa, favorece o todo, não só o empregado, mas o empregador e a sociedade de uma forma ampliada, porque acaba que um interfere no outro. Mas falando ainda de psicologia econômica e do dinheiro, que é o que eu decidi estudar, veio tão natural porque foi parte do que eu vivi e que eu encontrei nos livros de forma escrita aquilo que eu tinha percebido. Então me encantou, porque eu consegui traduzir os demonstrativos contábeis para demonstrativos emocionais. E isso foi muito curioso e muito prazeroso. Eu imagino como isso deve ter sido um insight muito favorável a carimbar a sua experiência. Porque você já vinha de uma experiência formal, que trabalha com exatas, mas que você tinha esse olhar diferenciado para sua atuação, a sua percepção quanto à qualidade nas empresas onde você atuava, a gestão. Então, você já tinha essa percepção, mas, ao mesmo tempo, você buscou um aperfeiçoamento e um destaque, né? Como uma experiência de uma amiga trouxe para você esse despertar. E dentro da universidade também, quando a gente tem bons mestres, bons incentivadores, a que a gente descubra realmente as possibilidades de atuação de um profissional, que não seja apenas uma atuação fechada, restrita, não, que você pode utilizar sim a sua experiência de vida e transformar para uma atuação mais dinâmica, uma atuação que possa também trazer a sua experiência de vida, seus experimentos anteriores, mesmo que tenha sido com outra formação, para dentro dessa nova formação e a partir daí ter um campo muito maior. Eu acho que eu só posso lhe dar parabéns por essa descoberta, eu acho isso fantástico. Perceber as oportunidades que estão à sua frente, isso nem todas as pessoas conseguem perceber, né, como você já falou, em alguns pontos. Mas nós vamos precisar dar um breve intervalo agora. Eu espero vocês um pouquinho só. Daqui a pouco a gente retorna, depois dos nossos comerciais. Aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
Retomando nossa conversa com a Ana Virgínia, nossa psicóloga econômica, que também está nos dando uma ótima orientação a respeito da nossa percepção sobre o valor do trabalho. Na sua percepção, no dia a dia, como você pode dar um indicativo para os nossos ouvintes sobre a psicopatia dentro do trabalho? Bem, Eveline, é um assunto muito amplo, né? Falar de psicopata e de psicopatia, mas o que se percebe com base nos estudos é que as pessoas que são, às vezes, assim, extremamente frias em relação a alguma tomada de decisão, não necessariamente ser frio significa psicopatia, mas aquele chefe em que, no momento em que o funcionário está precisando de algum tipo de ajuda, seja técnica, seja de instrumento, ele não dá e exige cada vez mais metas, e é extremamente rígido, e exige cada vez mais crescimento. Aquela pessoa que não consegue se compadecer daquele outro, né, do funcionário, pode ter traços. Né? É complicado afirmar que é de um jeito ou de outro, porque não é algo fechado. São traços, mas normalmente são pessoas que dão muito resultado, porque tem o objetivo ali de uma forma muito enraizada, né, as metas e o atingimento delas a qualquer custo. Então, podem ser traços de pessoas que sejam extremamente frias em relação ao convívio com os outros. É uma das questões a ser observadas, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. Porque para quem é leigo vai ficar olhando para os lados e vai ficar achando que está ali cercado de psicopatas. Mas existem estudos que falam que o psicopata não é só aquele que mata, aquele serial killer. Né? Aquela pessoa que tem ali essa frieza e essa não empatia pelo outro pode, deixando muito claro, pode ter traços de psicopatia. E é bom essa questão que a Ana Virgínia está salientando a respeito dos traços. Ter traços, gente, muitas vezes são registros de comportamento que é normal dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amizade, aquele seu traço é evidenciado, muitas vezes é admirado, e ele pode ser um pouco danoso para outras pessoas. Então, traços são diferentes de você fechar um diagnóstico completo. Para um diagnóstico completo, precisam ter várias evidências, precisam ter vários comportamentos, e o que a gente quer evidenciar aqui para vocês é que a pessoa se conheça. O autoconhecimento sempre é muito importante. Nós, como seres humanos, viemos de um núcleo familiar, e muitas vezes esse núcleo familiar, como bem a Ana Virgínia sabe, porque ela é dessa área, né? Ela é especialista nisso, da área sistêmica. Então, ela evidencia, sim, que você, por ter sido inserido dentro daquela cultura, você já transmite, seu modo de se relacionar vem dela. Então, isso são traços que vêm da sua cultura. E se você ser inserido em outras culturas, como a escolar, o núcleo de amizade, de trabalho, você vai integrando outros comportamentos, mas o básico que você tem é o da família. Não é isso mesmo, Ana Virgínia? Mas você pode enfocar mais ainda, já que a sua especialidade é essa, e nos dá uma boa orientação a respeito de como a gente tem comportamentos que muitas vezes nós não conhecemos, e o autoconhecimento é essencial para poder distinguir o que é nosso e o que é do nosso sistema. É mesmo? Perfeito. Através da psicoterapia, você consegue chegar a um nível de autoconhecimento, e no momento de possível atrito do seu trabalho, com o chefe, com colegas de trabalho, ali você consegue colocar as bordas no que é emoção sua e no que é emoção do outro. E no momento em que você entende que é uma emoção do outro, a forma de lidar com aquela situação muda totalmente. Porque você consegue racionalizar e o diálogo passa a ser mais fluido. A partir disso, pode-se ter uma comunicação não violenta, que é uma das questões que a psicologia estuda, que é quando você entende as suas emoções, entende as emoções do outro, e a partir dali coloca de uma forma mais racional a situação ampliada, a fim de que possa ser observada e resolvida.
É bem importante, Eveline, também falar de uma teoria, que é a terapia dos esquemas, que é até da TCC. Eu estudo a sistêmica, mas eu também estudo a TCC, porque eu acho que acaba que existe uma complementaridade. Elas conversam, né? Sim, sim. E na terapia do esquema, você consegue ver, às vezes, de que forma aquela tua dor na infância, ela é atacada pelo outro. Uma forma de você saber se aquela dor está sendo atacada, no sentido de cutucada, é perceber a sua reação. Existem coisas que tiram qualquer um de nós do sério. Investigue essa coisa que te tira do sério. O que é que você escuta? Qual é o tipo de situação? Ou qual é o tipo de gesto que tira você do sério? Isso pode ser ali um indicador de algo que esteja relacionado a alguma questão que possa trazer algum tipo de desconforto. Então, esse autoconhecimento ampliado, essa passagem ali por saber o que é que te tira do sério, faz com que você se fortaleça e possa, no seu dia a dia, enquanto profissional, ter uma postura cada vez mais equilibrada, racional, objetiva e saber passar pelas situações de uma maneira leve, sem se deixar abalar. É incrível o quanto essa questão do autoconhecimento e o cuidado com as emoções faz a questão da prosperidade profissional. Porque ali fica tudo muito claro. O quanto é do outro e o quanto é seu e o que é que você vai fazer com isso. É claro que não é tão fácil assim, existe um tempo. A terapia, até chegar nesse nível, ela exige ali, dependendo da pessoa, entre 6 meses a 1 ano ou 2, dependendo da abordagem, mas é sempre importante falar o quanto esse conhecimento é valoroso. E o quanto, muitas vezes, ele é uma mola que vai ajudar você a crescer profissionalmente, se esse é o teu interesse, essa é a tua vontade. E bem interessante, porque você falou de um referencial. Todos nós temos um referencial, né? Acho que na terapia do esquema fala bem a respeito disso, do espelhamento, né? Quando você tem aquela pessoa como referencial, você acaba de uma maneira inconsciente, mas consciente, trazendo para si o que você acha de melhor no outro. E na família isso é muito comum, né? Você ter o comportamento de algum desses entes como aquele seu principal. Você pode falar mais um pouquinho para a gente a respeito disso, da importância desse referencial familiar, até mesmo para o comportamento nas empresas, né? Sim, lembrei aqui de uma pessoa que eu atendi. Ele era um coordenador de uma empresa X e ele estava aguardando que ele fosse ser promovido ao final do ano. Se empenhou, fez hora extra, bateu as metas e não foi promovido. Nesse momento em que ele não foi promovido, ele fez ali uma crise de ansiedade fortíssima, com taquicardia, não conseguia dormir, extremamente irritado, e foi quando procurou o apoio psicoterápico. Nesse momento, ao longo das sessões, ele chegou com essa queixa, mas ao longo das sessões, já para o final das sessões, ele percebeu que, na verdade, ele tinha se sentido abandonado pelo chefe, e esse abandono fazia parte da relação que ele tinha com o pai, porque quando ele era criança, o pai havia abandonado os filhos. E aí ele falou que depois que ele entendeu isso, a relação dele com o chefe mudou completamente. Eu tive notícias que ele foi promovido depois, porque ele conseguiu perceber que ele estava transportando a emoção de paternidade, da necessidade de ser amado, para o chefe. E no momento em que o chefe não fez, ele acessou aquela ferida da infância do abandono do pai. Então, a partir disso, fica muito claro o quanto as questões familiares, elas intervêm diretamente no nosso trabalho. Principalmente se os pares que você está trabalhando tiver, de alguma forma, alguma conduta que te deixe pensativo, ou que te irrite, ou que tire você dos eixos, ali é algo que você precisa cuidar. Ali é algo que você precisa olhar. Exatamente.
Como também o inverso, gente. Nós não estamos falando apenas de incômodo, nós estamos falando também de reconhecimento. Muitas vezes você está dentro de um trabalho que você se percebe reconhecido, como talvez você não tenha sido na família, né? E isso você desenvolve um instinto de lealdade, de percepção daquela empresa, do seu valor pessoal, que também você só descobre quando está inserido dentro daquela funcionalidade. Então, você também pode registrar a respeito disso, Ana Virginia? Sim. Você falando aí, eu lembrei aqui de uma outra situação em que eu vivi. É incrível, gente, como a psicologia ela consegue nomear o nosso dia a dia e faz sentido a tudo que é vivido. Eu trabalhava como gestora, já estudava psicologia, estava nos primeiros semestres, e a pessoa que trabalhava diretamente comigo era alguém muito dedicada, era uma pessoa que sempre fazia tudo o que eu pedia, excelente funcionária, muitas horas extras e etc. E ao sair, quando eu saí da empresa e ela também saiu, ela entrou numa depressão, porque ela tinha uma relação assim, de muito carinho e afeto comigo. E depois eu fui entender, estudando psicologia e conversando um pouco mais com ela, que ela tinha transferido para mim a questão materna. Porque quando ela era criança, a mãe dela não dava atenção, não dava carinho, ela não se sentia ouvida. E no trabalho, no momento em que ela estava ali como me auxiliar, ajudando e de uma certa forma dando muito resultado, ela se sentia, como você falou, Eveline, perfeito. Se sentia reconhecida, se sentia amada, se sentia protegida. Então, eu posso dizer que eu vivenciei também situações como essa e que, de fato, o conhecimento da psicologia só ajuda essa questão do autoconhecimento que eu tenho de mim, porque a gente, enquanto psicóloga, também precisa fazer terapia, também precisa de supervisão. Precisamos também o tempo todo estar analisando as nossas emoções. Então isso tudo ajudou ao entendimento ampliado da situação e fez com que hoje eu esteja aqui contando para vocês, fazendo o link entre família, trabalho e psicologia. Exatamente. E a Ana falou um tópico importantíssimo. Todo psicólogo ele tem que ter tido primeiro o seu autoconhecimento para depois estimular a que ele atende que também tem esse autoconhecimento. Gente, é uma jornada muito difícil, mas ela é fantástica. Você vai galgando cada uma das etapas, vai se conhecendo, vai se tornando um ser humano melhor, um profissional melhor, um familiar melhor e percebendo que todos nós temos um propósito, né? Nessa nossa jornada aqui, nós estamos imbuídos de um propósito. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda,
terça e quarta. É dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho. Mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Retomando a nossa conversa com a Ana Virgínia, vamos explorar mais um pouco a respeito dessa possibilidade da psicologia no trabalho e também da psicologia econômica, uma nova maneira de atuar do psicólogo. Vamos juntos? O que nós podemos refletir a respeito da importância do trabalho, essa ressignificação que houve por conta da pandemia, como você já deu até um exemplo de um dos seus atendimentos, né? Acho que teve outros casos também, pessoas que precisavam ser desligadas do seu trabalho e entraram, de certa forma, em choque com o que tinham de planejamento. Como você percebe essa situação e qual a sua indicação para que a gente possa ficar bem orientada, perceber mais ainda o que está ao nosso redor? Bem, Eveline, sem dúvidas, o primeiro passo é o autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento é importantíssimo que a gente perceba os nossos valores. O que é mais importante para cada um de nós. Porque às vezes você pode até estar numa empresa maravilhosa, recebendo um salário extraordinário, mas se aquela atividade que você executa estiver de alguma forma ferindo um valor seu, provavelmente você não vai conseguir se manter ali por muito tempo. Como, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente ligada à família, que valoriza os momentos juntos com os seus, e essa empresa que você está trabalhando de repente quer que você viaje muito, você até vai durante um tempo conseguir fazer isso, mas vai chegar uma hora que vai começar a pesar, porque a ausência do convívio familiar vai lhe fazer falta. Então, a partir do momento em que você se conhece e sabe quais são os seus valores, fica também mais fácil aceitar ou não as promoções, aceitar ou não as propostas. Os valores nossos, eles giram em torno do que é mais importante, daquilo que a gente não consegue viver sem e daquilo que faz mais falta quando não estamos convivendo. Pode ser família, pode ser reconhecimento, pode ser amor, pode ser dinheiro, pode ser tantas outras coisas. E isso tudo é visto através de uma terapia, de um autoconhecimento, que forma ali um alicerce para que você possa, enquanto profissional, saber mais sobre você mesmo e cuidar melhor de si, até quando dizer os sims e quando dizer os não. Muito importante essa definição. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer não e não conseguem restringir quem é que influencia no seu comportamento, né? Eles são muito abertos, já tem outras pessoas que são extremamente fechadas, né? Não existe a perfeição é uma coisa que não existe, apesar de que é muito pregado, né? A família perfeita, o casal perfeito, o profissional perfeito, que ele não tem dificuldades. Gente, isso é irreal, a gente não pode viver nesse mundo de fantasias, mas ao mesmo tempo eu percebo que, como a Ana já pontuou, né? Como o trabalho ele é significativo para a gente. Então, nesse momento que nós estamos agora, nós ainda não saímos desse período de pandemia, que ainda existem muitas restrições, muitos profissionais precisaram se reinventar, algumas profissões nem existirão mais, né? A gente precisa se preparar para essa renovação. Como é que você percebe essa ressignificação do trabalho? Antes as pessoas não queriam levar para casa o trabalho, tinha algumas restrições, e hoje em dia praticamente não existe mais nenhuma profissão que não possa ser exercida online. Então, como é que você percebe essa evolução do campo de trabalho? Como você percebe esse sinal? Como a maioria das vivências que nós temos na vida, existem ganhos e existem perdas.
o home office, ele veio para permitir que nesse momento de pandemia as coisas continuassem a funcionar de uma certa forma. Mas, ao mesmo passo em que foi possível esse não parar, existe também adoecimento, existe também estresse, principalmente para o público infantil, público feminino. Por quê? A mulher, quando ela está em casa, normalmente ela é muito requisitada, ela tem muito o que fazer, né? Então, antes, quando ela saía para trabalhar, ela conseguia se dedicar só ao trabalho, mas no home office ela se vê com as questões do trabalho, com as questões de casa, as questões de dar atenção a quem quer que seja, então isso causa um estresse muito grande. Existem vários estudos e vários artigos escritos dessa pandemia que relatam justamente isso, o quanto o público feminino, de uma forma muito maior do que o masculino, foi afetado em relação ao estresse pelo home office. E aquela questão, é uma maneira de se continuar laborando, trabalhando, mas também existem perdas, principalmente nas questões das relações sociais. A gente sabe que o ambiente de trabalho, o bom convívio com os colegas, é algo também que alimenta o convívio, a questão dos próprios resultados. E essa separação abrupta que houve, para alguns foi muito difícil, para outros um pouco mais fácil. Mas o ideal é que está se chegando, é uma coisa híbrida, porque dependendo do perfil de cada um, se você é mais introspectivo ou se você não é tão introspectivo assim, vai sentir mais ou menos falta desse contato com os pares. E aí pode ser que a produtividade também caia por conta desse isolamento. Existem artigos também que falam sobre a repercussão em relação ao emocional, no sentido de depressão, das pessoas em relação a esse isolamento. E no trabalho não é diferente. Várias pessoas sofreram e sofrem ainda, porque muitos ainda não voltaram aos seus ambientes normais de antes, falam sobre essa questão de como está sendo difícil ainda esse momento, principalmente por não ter mais tanta hora para executar as atividades. Antes você tinha horário de entrada e de saída, as pausas, e estando no home office, isso tudo fica um pouco perdido. Fato que, durante um tempo, as pessoas até conseguiram realizar de uma maneira saudável, mas que agora, depois de mais de um ano de pandemia, para muitos está sendo causa de adoecimento. E isso é muito importante você salientar, Ana Virgínia, porque pode ser que existam agora uma falta de delimitação, como você já tinha falado, dos sims e dos nãos. Como agora você vai conseguir voltar a ter um atendimento presencial, se em algum momento aquela empresa percebeu que você é mais eficiente, dá mais produtividade em casa? E gera menos custo também para a empresa. Então, de uma certa forma, muitos cargos e muitas atuações vão ser repensadas. E isso também causa muita insegurança, não é? Sim, com certeza. E é muito importante o autoconhecimento novamente, que volta à questão, para você saber os seus limites e poder conversar com a equipe sobre essas questões dos limites e como você se percebe produzindo melhor. É muito importante essa abertura com a equipe, com o chefe, com o supervisor, com o coordenador, para que de alguma forma você possa colocar ali os seus sentimentos em relação àquela forma de laborar, aquela forma de você executar as suas atividades. E outra questão também bem importante, Eveline, do home office, é a parte da postura. Muitas vezes a cadeira não é adequada, muitas vezes o computador não fica na altura que deve ser, e isso tudo, com o tempo, pode causar prejuízos até físicos. Existem várias pessoas relatando problemas de coluna e dor de cabeça por conta da má postura em relação ao momento em que está trabalhando. E a alta exposição às telas, né? Você, de alguma forma, você precisa estar todo o tempo atento, o seu sistema não desliga, você tem que estar todo o tempo ali pronto a responder, pronto a dar resposta, e nós não somos máquinas, a gente precisa sim ter os intervalos, e realmente em home office, muitas vezes você não consegue delimitar bem norteado por horários.
muitas vezes é pela sua produção, pelo atendimento. Então, isso é particular de cada um e realmente eu acho que vai ser um item que vai preciso ser revisto e nada como uma boa comunicação. Uma boa comunicação com a sua empresa, para mostrar qual é o seu potencial. Vou precisar da última paradinha do nosso programa. Não saia daí, eu espero você, eu e a Virgínia, para dar as últimas orientações a respeito de propósito de vida. Voltamos já. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Rádio Campo Maior. Informação, música e participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Voltando para o nosso último bloco com a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga econômica Ana Virgínia Feitosa, e vamos para um assunto que também é de muita importância para nós. É bem importante falar sobre essas questões todas, porque tem influência também na família, né? A gente viu que nessa pandemia os índices de divórcio e de separação para aqueles que não eram casados foi altíssimo. Porque as pessoas já estavam num nível de estresse tão grande que quando passaram a conviver mais, esse estresse ficou cada vez mais evidente. Então fica também aqui um convite de, mais uma vez, se está passando por isso ou se passou, de procurar um profissional, de trabalhar essas questões, porque muitas vezes a forma de comunicação é que está startando ali muitos daqueles conflitos, e isso pode ser minimizado com a ajuda de um profissional da psicologia. Exatamente. E como a nossa palavra-chave hoje foi autoconhecimento, fale para você mesmo quais são esses seus limites,
se conheça, se permita também ser ajudado, ter uma intervenção, buscar essa ajuda. A gente precisa muito quebrar ainda esse estereótipo que são estereótipos danosos, que você não precisa procurar um psicólogo, que você não está numa situação crítica, que isso daí é normal, que isso vai passar, e não, muitas vezes ele já é aquele pontinho que está transbordando da sua experiência de vida. Você realmente está precisando de um auxílio profissional. Né? Sim. E aí, falando como parte gestora e parte psicóloga, eu trago para você que a psicoterapia, ela é estratégica. Ela vai te fortalecer nos teus pontos fortes, deixar você cada vez mais capaz de alçar voos maiores, e ela também vai fortalecer aqueles pontos que de alguma forma podem estar fragilizados para você. Então eu percebo, enquanto contadora, gestora, professora que fui e sou, e como psicóloga, que é inteligente demais você fazer um trabalho psicoterápico, porque a partir dali você vai conseguir se colocar de uma maneira mais séria, de uma maneira mais segura, para ter mais possibilidades. E também saber dizer não quando não for para você aquela situação adequada, e dizer sim com segurança, no sentido de ter um futuro baseado nos seus valores. Ana, que conversa boa, quanta orientação, né, quanto reflexão nós podemos ter hoje, né? Foi um prazer recebê-la aqui no programa. O programa está sempre de portas abertas para você. Não tenho como retribuir sua gentileza, mas eu posso agradecer ao Papai do Céu, que Ele possa satisfazer os desejos do seu coração, ou além do que você pensa ou imagina, que o seu futuro seja brilhante, que você possa atuar de uma maneira diferenciada entre nós e que se torne sempre esse referencial de equilíbrio, de mistura de gestora, de professora, de psicóloga, de uma análise mais complementar do que é estar aqui, do que é atuar na sua profissão. Então eu só posso desejar muita coisa boa a você e agradecer por sua contribuição hoje com o programa, com a nossa comunicação em rede, que é o propósito do programa, trazer para os nossos ouvintes profissionais que queiram contribuir, somar para o nosso crescimento e o nosso desempenho. Muito obrigada, Ana Virgínia. Fica aqui também, Eveline, o meu agradecimento e, além de tudo, pelo espaço de falarmos sobre essas questões que são tão preciosas, questões que muitas vezes podem mudar o curso da vida de um indivíduo, de uma família e às vezes de uma geração completa. Então é isso que me motiva. Assim, eu sou muito feliz hoje enquanto psicóloga, porque eu acredito nessa transformação positiva e eu estou aqui, pronta para caminhar de mãos dadas, a quem interessar possa. E mais uma vez, muito obrigada e parabéns por deixar esse espaço para que questões que normalmente não são conversadas, sejam conversadas com um olhar um pouco diferente, que é o da psicologia. E encerrando esse programa de hoje, eu também agradeço a vocês, que são a nossa audiência. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por também compartilhar a sua atenção, e nós só temos a agradecer, nós da Sertão TV, do programa Comunicação em Rede, a sua audiência, e agradecer por hoje também ter semeado em vocês um pouco dessa orientação do que é a funcionalidade do trabalho, do seu propósito de vida e contribuir para o seu crescimento. Então, aguardo vocês até a próxima terça-feira com mais um convidado. Muito obrigada por hoje e fiquem bem.